aí, vocês estão felizes? Amém, queridos. Queridos, a salvação, queridos, nas nossas vidas, ela não é o fim. Posso ouvir um amém? Nunca foi e nunca vai ser. Todas as vezes, queridos, que alguém levanta a mão, vem aqui para frente, como aconteceu agora há pouco, que fala assim, ó, eu recebo, eu quero Jesus na minha vida. O que acontece, queridos? Elas nascem de novo. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos para uma nova vida, para uma nova jornada, uma nova caminhada, uma nova vida. Para mim, para você, queridos, entrarmos nesse projeto de Deus, queridos, nós precisamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, queridos, nós entramos nesse projeto, nesse plano de Deus, queridos. Deus tem um projeto de restauração de todas as coisas. Queridos, quando houve a queda, que o homem trai a Deus, queridos, o pecado entra, queridos, em Gênesis capítulo 3, distorcendo todas as coisas. Deus libera uma sentença sobre Adão, falando, maldita é a terra por causa de você. Ela produzirá espinhos e abrolhos. Toda distorção, queridos, de caráter no homem, toda distorção física, todo problema físico, queridos, toda distorção do plano original nasce no pecado. Todo caos social, todo problema social nasceu em Gênesis capítulo 3. Queridos, toda essa bagunça que nós olhamos ao nosso redor, queridos, toda essa briga de poder, queridos, toda essa loucura que nos envolve, queridos, toda essa depressão, ansiedade, todas as dores na alma humana, elas nascem aonde? Gênesis capítulo 3. Do rompimento do homem com Deus. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem um plano de restauração. Deus tem um plano, queridos, Ele profetizou que da semente da mulher nasceria aquele que feriria a cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o seu calcanhar. E eu e você, quando nascemos de novo, queridos, recebemos a Cristo Jesus, nós somos inseridos nesse plano de restauração de todas as coisas. Nós entramos nesse plano, queridos. Esse plano, queridos, tem aproximadamente 6.000 anos, que é o tempo, queridos, mais ou menos, da queda do homem. E nesse plano de 6.000 anos, queridos, eu e você temos o privilégio de sermos inseridos, de desgastarmos a nossa vida nesse plano, nesse projeto, nesse propósito. Olha o que Atos, queridos, capítulo 3, versículo do 19 ao 21 nos fala. É o discurso de Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para ser cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Preste atenção. Se você não tem refrigério na sua alma, você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus, abre-se uma janela na sua vida. Todas as pessoas que vieram aqui para frente hoje, recebendo a Jesus, se abriu um novo tempo. Que tempo, queridos? A fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele, a presença do Senhor veio tempo de refrigério, que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que os céus retenham até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Olha que impressionante, queridos. Algumas traduções vão falar que os céus recebam a Jesus. Queridos, Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou, desceu ao Hades, pregou aos espíritos em prisão, tomou a chave do inferno da morte, queridos, subiu aos céus, queridos, se assentou à direita de Deus, rogou por nós, enviou o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Agora cabe os céus fazer o quê? Retê-lo até quando? Até a restauração de todas as coisas. Queridos, a vinda de Jesus, queridos, precede uma grande restauração. E eu e você, igreja, fazemos parte dessa restauração.
Os céus retêm a Jesus, queridos, a noiva, queridos, e o Espírito clamam, vem. Quem que retém? Os céus. Por quê? Porque precisa da restauração de todas as coisas, predita pelos profetas desde a antiguidade. Os céus estão retendo o Rei da Glória. Os céus estão retendo a Jesus. Até o que, queridos? Até a restauração de todas as coisas. Até eu e você cumprirmos o nosso propósito sobre a face da terra. Por isso que igreja não é um clube. Por isso que nós não brincamos de fazer igreja. Nós estamos em um projeto, em um propósito, em um plano bem definido pelo Criador dos céus e da terra, queridos, que nos empoderou como igreja para quê? Para restaurar todas as coisas. Eu e você fazemos parte dessa restauração, queridos. Somos proclamadores, arautos da verdade, queridos, da salvação que existe em Cristo Jesus, da restauração dos ambientes, queridos, da implantação do reino de Deus. Você sabia que você é restaurador de ambientes? Quando você entra em um ambiente que está em trevas, queridos, a luz de Cristo brilha através de você. A luz vence as trevas. A cada passo, queridos, a cada manifestação do reino, estamos ajudando no processo de restauração de todas as coisas. Queridos, como igreja local, queridos, todas as vezes, queridos, que a gente vem para oração, todas as vezes que nós fazemos um culto, queridos, todas as vezes que nós fazemos um grupo familiar, um discipulado, o que nós estamos fazendo? Avançando o reino. Não é uma simples reunião, queridos, é um passo a mais para o propósito, é um passo a mais para aquilo que Jesus está fazendo, é um passo a mais para o reino se manifestar. Todas as vezes, queridos, que alguém levanta a mão, vem aqui para frente, o que nós estamos fazendo? Colaborando com a restauração de todas as coisas. Todas as vezes que nos reunimos, queridos, e começamos a falar da palavra, o que nós estamos fazendo? Restaurando todas as coisas. Todas as vezes que nós fazemos encontro, retiro, queridos, todas as vezes que nós fazemos um adore, todos os eventos apontam para uma única coisa: a restauração de todas as coisas, a implantação do reino de Deus. Nós não fazemos programação por fazer, nós fazemos porque nós estamos implantando um reino. Todas as vezes que uma pessoa aceita Jesus, uma pessoa recebe a Jesus, queridos, o reino de Deus foi implantado nessa pessoa. E sabe qual que é o território do reino? São pessoas. Como que expandimos o reino de Deus sobre a face da terra? Uma pessoa de cada vez. As pessoas vão recebendo a Jesus, conhecendo a Jesus, o reino de Deus vai sendo implantado sobre a face da terra. Todas as vezes que um pecador se arrepende, o reino de Deus avança. Todas as vezes que no processo de discipulado, queridos, no processo de grupo familiar, no processo que nós estamos conversando com pessoas, um casamento é restaurado, queridos, o reino de Deus avança. As trevas, elas são expulsas daquele lugar, e a luz do reino avança. E isso é um privilégio que eu e você fazemos parte. Por que que isso para que isso aconteça, queridos, precisamos entender algo. E eu quero e oro, queridos, para que isso caia no coração de vocês. Nós precisamos entender uma coisa, queridos. Nós não somos pessoas comuns. Nós não somos pessoas comuns, queridos. Nós não nos adaptamos mais, nós não conseguimos viver mais confortável nesse mundo. Nós não somos pessoas comuns, nós não somos adaptáveis, queridos. Nossa natureza foi transformada. Nossa natureza foi transformada, somos uma nova criatura. Vivemos hoje uma nova realidade, nós não nos adaptamos mais a esse mundo.
Nós não nos sentimos confortáveis, nós não somos pessoas comuns. Nós nascemos de novo, queridos, nós vivemos uma nova realidade. E um ponto extremamente importante dessa nova realidade, queridos, são os lugares celestiais. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Nós precisamos compreender, queridos, os lugares celestiais. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo do 12 ao 13 nos fala, queridos. Hebreus capítulo 10, versículo do 12 ao 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Queridos, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Sua oferta pelo pecado abriu um caminho, queridos, para os lugares celestiais. O autor Hebreus aqui, queridos, ele está citando Salmo 110, capítulo 1. E é o salmo, queridos, mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento. É o texto mais falado do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Olha o que Salmo capítulo 110, versículo 1 nos fala. E disse o Senhor ao meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Davi profetiza sobre o Messias, queridos. O próprio Pedro, queridos, no seu discurso em Atos capítulo 2, você pode ler depois, ele fala sobre isso, queridos. Jesus está sentado à destra de Deus em uma posição de honra. Jesus abre um novo e vivo caminho, e hoje ele está sentado à destra de Deus nos lugares celestiais, um lugar de honra. Até quando? Até que sejam colocados os seus inimigos por estrado dos seus pés. Queridos, eu e você vamos colocando os inimigos para debaixo dos pés de Jesus. Processo de restauração de todas as coisas. Mas não só ele, queridos. Olha o que Efésios capítulo 2, versículo 5 ao 7 nos fala. Preste muita atenção aqui. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Queridos, fomos salvos pela graça. Posso ouvir um amém? Fomos salvos pela graça, queridos, ao aceitarmos o sacrifício de Jesus, quando nos rendemos a Ele, queridos, quando declaramos Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Além disso, queridos, nós fomos ressuscitados com Ele. Queridos, isso é algo que na teologia nós falamos e ainda não. Nós fomos ressuscitados com Cristo, e ainda não. É como a salvação. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos lá no passado quando aceitamos a Jesus, nós estamos sendo salvos no presente e nós seremos salvos quando Ele voltar e concretizar a nossa salvação. Nós fomos ressuscitados com Cristo, sim ou não? Sim, e nós seremos ressuscitados com Ele. E ainda não. E Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Queridos, essa é a nossa posição. Repete comigo assim, posição. Mais uma vez, posição. Queridos, essa é a nossa posição, queridos. Jesus restaura a posição que Adão perdeu, queridos. Adão, ele perde a posição de governo, queridos, entrega o bastão de autoridade ao inimigo das nossas almas. Deus cria o Éden, queridos, cria o jardim do Éden, coloca o homem lá e entrega a autoridade ao homem. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. É isso que Salmo fala. Deus cria e fala assim,
governe, entrega o bastão de autoridade para Adão. Adão, queridos, entrega o bastão de autoridade ao inimigo das nossas almas. Jesus recupera essa posição, queridos, nos levantando novamente ao plano original. Consegue entender? Sim ou não? Então essa é a nossa posição. Olha o que Romanos capítulo 5, versículo 17 ao 18 nos fala. Se a morte reinou pela ofensa de um, por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. A redenção, queridos, é maior do que a queda. Fala amém. A redenção é maior do que a queda. Queridos, se a morte reinou pela ofensa de um, qual um? O primeiro, Adão. Pela queda de Adão, a morte reinou sobre todos nós. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos debaixo da semente do pecado. Só que nós temos um Redentor. Nós temos a Jesus, queridos. E hoje eu e você recebemos da abundância da graça e do dom da justiça. E podemos sim reinar em vida. Podemos sim reinar em vida. E da onde reinamos em vida, pastor? Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus abriu o caminho, querido, se assentou à destra de Deus, em um lugar de honra. Quer ver? Pega uma cadeira ali para mim, Kelly, por favor. Jesus, queridos, Ele abre um vivo caminho, através da obra da cruz. Ele abre esse caminho, queridos. Ele pega, queridos, e senta em um trono, à destra de Deus. Deus está aqui, Jesus está em um lugar de honra, à destra de Deus. E eu e você estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais. Nós estamos junto com Cristo, queridos, em Cristo, envolvidos por Cristo, sentados com Cristo nos lugares celestiais à destra de Deus, em um lugar de honra. Da onde reinamos? Dessa posição que Jesus restaurou por nós. Nós estamos assentados, queridos, juntamente com Ele. Essa é a nossa posição, queridos. Hoje eu e você confiamos nele, naquilo que Ele fez. Depositamos a nossa esperança nele. Estamos assentados em um lugar de honra em Cristo Jesus. Queridos, não é com Cristo, é em Cristo. Não é com do lado, é envolvido por Ele. Estamos misturados com Cristo, queridos. Ele está sentado, Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Nós somos uma unidade com Ele. Não são duas coisas, são uma coisa só. Não são duas unidades, é uma unidade. Uma coisa só. Quando Deus olha para Cristo, quando Deus vira os seus olhos e olha para Cristo, Ele vai ver eu e você envolvidos por Cristo. Quando Ele olha para você, Ele está vendo Jesus. Quando Deus olha para você, queridos, Ele está vendo Jesus. Porque você está envolvido por Cristo. Essa é a realidade da nova criação, queridos. Estamos com os nossos pés no mundo, mas estamos
Mas a nossa verdadeira vida é nos lugares celestiais. Lembra quando Jesus quis lavar os pés dos seus discípulos? O que ele falou? Pedro falou, do meu pé você não vai lavar meu pé. Jesus olha para Pedro e fala assim, ó, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Pedro, esperto, fala assim, não lava só o pé, mas lava a cabeça, lava tudo. Jesus fala assim, ó, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho ministrado. Só que os seus pés precisam ser limpos. Por quê? Porque os nossos pés tocam esse... Eu e você temos os pés nesse mundo. Mas a nossa vida está envolvida em Cristo. Nós caminhamos nesse mundo, mas nós não somos desse... Queridos, nós caminhamos nesse mundo, mas nós não estamos confortáveis nesse mundo, porque nós podemos acessar as regiões celestiais. Aqui que devemos colocar os nossos pensamentos. Olha o que Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 4 nos fala. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, Paulo está trabalhando o mesmo pensamento. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, quem foi ressuscitado aqui com Cristo? Levanta a mão. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta. Por isso que a nossa vida está envolvida. É em Cristo, oculta em Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, porque a tua vida está oculta, escondida dentro de Cristo. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Quando Ele se manifestar, o céu se abrir, Ele voltar na sua segunda vinda, eu e você seremos manifestos em glória. O nosso corpo vai ser glorificado. Eu e você fomos ressuscitados com Cristo. Eu e você somos chamados a buscar as coisas lá do alto, Cristo. A vontade de Deus é feita lá no alto. Jesus nos ensinou a orar como, querido? Seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Presta atenção aqui. Jesus nos ensina a orar como? A sua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita nos... Como que nós vamos saber qual vontade é feita nos céus? Quando nós estivermos na nossa posição, dos lugares celestiais. Nós entramos na nossa posição, vemos a vontade de Deus e manifestamos ela sobre a face da terra. No projeto de restauração de todas as coisas, queridos, precisamos buscar a vontade de Deus lá em cima. Por quê? Porque hoje em Cristo Jesus, eu e você temos acesso a essa vontade. Queridos, Jesus abriu um novo e vivo caminho. Hoje eu e você temos a possibilidade de nos assentarmos à direita de Deus e vermos e contemplarmos a sua perfeita vontade. Fala um amém para mim achar que vocês estão acreditando. E a gente consegue perceber a vontade de Deus, queridos. Pense nas coisas lá do alto. Olha o que Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pensem nas coisas lá do alto. Olhem a vida daqui, do prisma dos lugares celestiais. Vejam e manifestem. É a dinâmica de reis e sacerdotes. Pensem nas coisas lá do alto. Queridos, quando nós entramos em oração, queridos, quando nós nos conectamos, queridos, quando nós entendemos que nós estamos assentados com Cristo, preste atenção aqui, você consegue ver a vontade de Deus, perceber a vontade de Deus, olhar a vontade de Deus, você coloca os seus pensamentos lá no alto. E como que você faz isso? Como sacerdote.
porque Ele abriu um novo e vivo caminho. Hoje eu e você somos sacerdotes na casa de Deus, o sacerdócio universal de todos. Todo ser humano tem a possibilidade de subir aqui, como sacerdote. Como sacerdote eu olho a vontade de Deus, percebo a vontade de Deus. Quando eu desço e sujo os meus pés, eu manifesto como rei. E quando manifesto como rei, eu reino em vida. E a restauração de todas as coisas depende disso, de reis e sacerdotes que olhem a vontade de Deus, que coloquem os seus pensamentos no alto, que não olhem a vida no prisma dessa terra, mas olhem do prisma dos lugares celestiais. Que percebam e vivam como reis e sacerdotes. Nós olhamos, percebemos, pensamos e vivemos dos lugares celestiais, queridos. Pensem nas coisas lá do alto e manifestem ela na terra e restaurem todas as coisas. Quando você sobe lá, queridos, você está orando por alguém, queridos, tem algum problema no casamento, você ora, queridos, você se assenta nos lugares celestiais, o Espírito Santo vai te falar, eu tenho esse projeto para esse casal, eu tenho essa vida para eles, eu tenho isso, eu tenho aquilo, você percebe isso, queridos, nos lugares celestiais, e depois você vai aconselhando, vai ensinando, vai direcionando, vai discipulando, como rei, você vai ensinando essa pessoa a reinar em vida. De repente, aquilo que era dos céus se manifesta na terra, queridos. Isso se une e o casamento é restaurado. É essa a dinâmica. Só que se eu olho, queridos, com os olhos naturais, eu falo o quê? Não dá jeito. Não dá jeito, olha o jeito que essa praga é, olha o jeito que é, olha o jeito que é. Queridos, ele não é o que é, ele é a vontade de Deus para ele. Só que ele mesmo não sabe. Por que devemos colocar os nossos pensamentos, queridos, nas coisas lá do alto? Porque eu e você morremos. É isso que o texto fala. Porque vocês morreram. Só tem como ressuscitar com Cristo se eu e você morremos. Fomos sepultados nas águas do batismo. Sim ou não? Não vivemos mais para nós mesmos, queridos. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Cristo vive através de nós. Tem duas maneiras, queridos, de ver a vida: da terra ou dos lugares celestiais. Podemos orar da terra para os céus, ou podemos orar dos céus para a terra. Podemos ver os nossos desafios da terra, ou podemos ver os nossos desafios dos lugares celestiais. A nossa oração pode ser feita de baixo para cima, ou assentado com Cristo de cima para baixo. Duas maneiras, queridos, de olhar para a vida. Queridos, nos lugares celestiais, queridos, nós somos abençoados. Olha o que Efésios capítulo 1, versículo 3 nos fala. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui está a chave, queridos. Todas as bênçãos espirituais estão sobre a sua vida nos lugares celestiais. Todas as bênçãos. Tudo aquilo que foi conquistado por Cristo está à nossa disposição nos lugares celestiais, onde acessamos como sacerdotes e manifestamos na terra como reis. Toda sorte de bênção nos lugares celestiais.
todas as sortes de bênçãos estão sobre as nossas vidas, nós acessamos isso como sacerdotes e manifestamos como reis. Queridos, hoje, eu e você não jejuamos mais para obter respostas. Daniel jejuou e orou por 21 dias. Por quê? Porque os céus estavam em guerra, fechados. Olha o que Daniel, capítulo 10, versículo do 12 ao 13 nos fala. O anjo volta com a resposta de Daniel e ele está tendo uma conversa com Daniel. Então ele me disse, o anjo falando a Daniel: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Hoje eu e você, queridos, estamos assentados à direita de Deus, nos lugares celestiais. Daniel ora da terra para o céu. A resposta viria dos céus para a terra. Só que ela precisava passar pelo principado da Pérsia. E houve uma batalha espiritual de 21 dias. Miguel vem, derruba o principado da Pérsia, a resposta chega. Hoje eu e você, queridos, quando oramos, nós estamos assentados à destra de... Da onde que vem a resposta? Os céus já foram abertos e rasgados. Hoje, como igreja, estamos à direita de Deus e conseguimos ouvir a Deus. Consegue me entender? Essa é a nossa posição. Nós ouvimos, queridos. Já somos abençoados, queridos. Por que jejuamos então, pastor? Para crer nisso que eu estou te falando. O jejum, queridos, nos faz sensíveis, humilha a nossa carne e nós passamos a crer naquilo que Jesus conquistou para nós. Queridos, você acha que existe alguma batalha, queridos, para você se sentar nessa posição? A batalha está em você crer que você está nessa posição. Jesus não vai abrir um novo caminho novamente. Ele já abriu um novo e vivo caminho. Você foi ressuscitado juntamente com Cristo, está sentado à direita de Deus e envolvido por Cristo. Por que nós jejuamos, queridos? Para crer nessas verdades. Por isso que eu e você não corremos atrás da bênção. Se você está correndo atrás de bênção, pare, queridos. Não precisamos fazer o culto da bênção, não precisamos correr atrás da bênção, não fazemos a campanha para sermos abençoados. Pastor, por que você não faz campanha na igreja? As 7 cabeçadas no pé da cruz para a bênção de Deus se estabelecer na minha vida. 7 quarta-feira do chicoteamento, do sacrifício, para que a bênção de... Queridos, eu e você já somos abençoados. Hoje eu e você, queridos, nós corremos ou vivemos, queridos, para amadurecermos, para nós conquistarmos a nossa herança. Repete comigo assim: herança. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 16 ao 18 nos fala. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Queridos, preste atenção aqui. Somos filhos, sim ou não? Se somos filhos, somos herdeiros.
Se somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Jesus era o único filho, ele tinha direito a toda herança. Ele pega eu e você, igreja, traz para perto e fala assim, ó, eu compartilho a minha herança com eles. Agora nós somos uma família de muitos irmãos, e todos esses irmãos são co-herdeiros com Cristo. Tudo que Cristo tem, nós temos. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Se somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus tem, nós temos. Pastor, por que isso não manifesta nas nossas vidas? Porque nós não amadurecemos para isso. Enquanto o herdeiro é menino, ele fica debaixo de tutores, até que chegue a sua maturidade. Gálatas. Temos uma herança que está se manifestando em nossas vidas, queridos. Dia a dia, quando avançamos, amadurecemos, essa herança vai se manifestando. O reino de Deus se manifesta com alegria, no espírito, paz e justiça. Quer ver um exemplo? Se você está na caminhada com Jesus firme, você tem mais paz hoje do que um ano atrás. Posso ouvir um amém? Você não conquistou herança? Paz não é bênção, paz é herança. Você está entendendo? Você vai caminhando e essa herança vai se manifestando. E o melhor, queridos, existe uma glória a ser revelada em nós. As aflições, as dificuldades que nós passamos, querido, que nós passamos hoje na nossa vida, quando Jesus voltar, queridos, nós vamos ser restaurados à plenitude. E uma glória vai se manifestar em nós. E essa glória, queridos, vai ser incomparável a todo o sofrimento que a gente passa por aqui. Você vai olhar para trás e vai falar, meu Deus, o que era aquilo com relação ao que eu estou vivendo? A nova realidade. Novos céus e nova terra. Você está entendendo? Queridos, é nos lugares celestiais que eu e você guerreamos. Queira ou não, queridos, eu e você estamos em uma guerra. Você acreditando ou não, queridos, nós estamos em uma guerra. Uma guerra contra a verdade, queridos. Uma guerra contra a cultura. Uma guerra contra o próprio inferno. Nós estamos em uma guerra, queridos. Olha o que Efésios, capítulo 6, versículo 12 nos fala. Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, existem as ciladas do diabo. O diabo tem armado ciladas contra mim e contra você. Eu e você precisamos estar atentos, queridos. Não podemos nos distrair. Queridos, existe uma guerra, existem as ciladas. E a nossa luta, queridos, não é contra sangue e carne. Não lutamos contra pessoas, queridos. Essa não é a nossa luta. Nós não lutamos contra pessoas. Então, a sua sogra não é sua inimiga. Aleluia. Nós não lutamos contra pessoas. O seu chefe não é o seu inimigo. Aleluia. O seu marido não é o seu inimigo. A sua esposa não é seu inimigo. É o cão que está atrás dele. Aleluia. Queridos, a nossa luta não é contra sangue e carne, queridos. E nós precisamos focar nisso. Nós precisamos estar atento à batalha espiritual, à luta, à guerra que nós estamos passando. Olha o que 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4 nos fala. Preste atenção aqui, olha que interessante. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Você é um soldado de Cristo, sim ou não? Você foi recrutado para uma guerra. Se você não sabia, você está sabendo agora.
E todo soldado recrutado, ele não se envolve com negócios dessa vida. Queridos, versículo a versículo, a Bíblia nos alerta que para a gente não se preocupar com os negócios dessa vida, dessa terra. Vivemos, trabalhamos, negociamos, mas o nosso coração não está aqui. Queridos, há uma grande diferença, queridos. Há uma grande diferença. Nós não somos alienados, nós não largamos tudo dessa terra para viver. Há uma grande diferença, queridos, em você fazer as coisas dessa terra e ter o coração nas coisas dessa terra. O nosso coração não está nas coisas dessa terra, ou não deveria estar. Ah, tomara que Jesus não volte por enquanto, porque ainda quero casar. Quem que nunca pensou assim? Porque o coração estava nas coisas dessa. Tomara que Jesus não volte, porque ainda tem que ganhar na Mega Sena e viver uma vida de rico nessa terra. Queridos, isso é o que eu chamo de teologia da morte, queridos, porque eu e você precisamos morrer. Fala um aleluia aí, queridos. Eu e você precisamos morrer, queridos. Guerreamos nos lugares celestiais. Dos lugares celestiais, queridos, temos uma grande vantagem, queridos. Falamos, queridos, dos céus para a terra. Aqui as nossas vidas estão escondidas em Cristo. Deixa eu falar uma coisa, uma chave para a batalha espiritual, queridos. Aqui, queridos, dessa posição aqui, ó, a nossa vida está escondida em Cristo. Estamos escondidos no reino espiritual. Eu consigo bater e não apanhar. Preste muita atenção aqui. Ah, pastor, você vive expulsando o demônio. Como que é esse negócio? Queridos, nós estamos assentados nos lugares celestiais. A minha vida está escondida em... Quando eu estou aqui, queridos, eu bato e me escondo. Uma vez na escola, queridos, fechou o caneco no 2º grau. Mas fechou, queridos. Primeiro dia de aula, queridos. Saímos na mão com todo mundo. Dentro da quadra de futebol, queridos, saímos no soco. E tinha um cara grandão, assim, tamanho do Paulo, assim, que era o Marcos, o nome dele. Eu colocava ele na frente, queridos, e eu chutava bem por causa de capoeira. Eu metia o pé nos outros, assim, ó, e jogava ele na minha frente, assim, ó. Me escondia, batia e me escondia. Um cabeludo veio correndo, foi dar uma voadora no outro, o cara pegou ele pelos cabelos, assim, ó. Eu lembro dessa cena até hoje, assim, passando do meu lado. Uma brigaiada, queridos, primeiro dia de aula. Quase todo mundo expulso. Nos lugares celestiais, o que nós fazemos? Nós nos escondemos em Cristo. E por isso que nós temos vantagem. Nós liberamos palavras do céu para a terra. E Satanás não nos encontra. Por quê? Porque a nossa vida está escondida em Cristo. Satanás não consegue nos tirar daqui. Preste atenção aqui. Satanás não consegue nos tirar daqui. Mas ele vai fazer de tudo para você crer errado. Ele vai fazer de tudo para você crer errado, queridos, daqui. Que você não está aqui, que isso é coisa de louco, que você não está sentado com Cristo. Ele vai fazer de tudo para você crer errado. Crendo errado, ele te arrasta para a terra. E quando ele te leva para os lugares inferiores, daí você não consegue guerrear com ele. Daí ele ganha vantagem. Dos lugares celestiais, nós estamos em vantagem. Se ele nos traz através do medo, da incredulidade, da ansiedade, ele nos puxa para a terra, daí nós perdemos. Não tem como guerrear com ele na terra. É o campo de batalha dele. Crendo errado, ele nos arrasta para a terra. Aqui embaixo, queridos, nós perdemos para ele. Suas ciladas e mentiras nos envolvem. Mas eu e você vamos manifestar o céu na terra. Eu e você vamos manifestar o céu na terra. Por quê? Porque a nossa vida está escondida em Cristo, nos lugares
celestiais. E essa é a nossa posição. E é daqui, queridos, que nós vamos viver. É daqui, queridos, que eu e você, a partir de hoje, vamos viver. Envolvidos por Cristo, entendendo que as nossas orações são respondidas, entendendo que quando nós oramos, queridos, e batalhamos espiritualmente, nós falamos dos céus para a terra, porque nós estamos assentados com Cristo. Você recebe essa palavra no seu coração? Vivemos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Quero te convidar a você